O Grêmio me trata como uma pessoa da casa, um filho. Eu era um gremista dirigindo o Grêmio. Essas são palavras de Luiz Felipe Scolari em um vídeo divulgado pelo Grêmio nas redes sociais para anunciar o retorno do técnico ao comando do clube 6 anos depois de sua última passagem por Porto Alegre. Apesar da fala mansa e do tom sereno da entrevista, a chegada de agora se dá em um momento conturbado. E é justamente o técnico campeão com o tricolor da Copa do Brasil de 1994, da Libertadores de 1995, do Campeonato Brasileiro da Recopa Sul-Americana de 1996, o desafio de reerguer o time depois de um início desastroso no Brasileirão deste ano. A equipe é a última colocada da competição, com 2 pontos em 24 disputados. São 2 empates em 8 jogos. O perfil buscado para a situação já indicava que Filipão era um nome forte, como evidenciado pelo presidente Romildo Bolzan Júnior em entrevista ontem pela manhã à Rádio Guaíba, horas antes do anúncio oficial. O momento do Grêmio requer exatamente alguém com um profundo conhecimento do clube. Alguém que tem estofo. Nós vamos trabalhar a ideia de alguém que possa chegar aqui e segurar todo o debate, segurar toda a bronca. Além disso, discussões internas apontavam um caminho único, um treinador com passagem pelo Grêmio. Mas essa escolha se dividia principalmente entre 2 nomes, Felipão e Renato Portaluppi, demitido no início desse ano. A escolha por Scolari prevaleceu e ele aceitou o convite para estar à frente da casa-mata do time pela 4ª vez em sua trajetória. No Direto ao Ponto de hoje, dia 8 de julho, nós falamos sobre os desafios de Luiz Felipe Scolari em frente ao Grêmio. Eu sou Eric Halpe, bem-vindos. Gaúcho de Passo Fundo, Felipão tem uma longa história com o clube de Porto Alegre, e o ponto inicial dessa relação é o dia 3 de junho de 1987. Aos 38 anos, Scolari assumiu o Grêmio pela primeira vez. Ele substituiu o uruguaio Juan Martín Mujica, que dirigiu o tricolor por apenas 3 meses. Nessa ocasião, Felipão comandou o Grêmio na conquista do tricampeonato gaúcho, que veio com uma vitória por 3-2 no Grenal número 289, disputada no Estádio Olímpico. Apesar disso, o insucesso na Copa União rendeu a sua demissão. Na segunda passagem pelo clube, entre 93 e 96, o tricolor conquistou algumas de suas maiores sequências de taças da história. E foi aí que ele virou o ídolo do time. Valorizado, deixou Porto Alegre rumo ao Japão para comandar o Júbilo Iwata. Sua 3ª vez na casa-mata gremista foi a única sem títulos e ocorreu no final de junho de 2014, apenas 21 dias depois do fatídico 7-1 do Brasil contra a Alemanha na Copa do Mundo daquele ano. Na oportunidade, o treinador chegava para substituir Anderson Moreira, demitido depois de uma derrota na Arena que deixou o time em 10º lugar do Brasileirão. Naquele ano, havia também mudanças na direção. Fábio Koff deixou a presidência para Romildo Bolzan Júnior. A grande aposta da nova diretoria para 2015 era a conquista do Gauchão, que foi perdido para o Inter de Diego Aguirre. E quando a saída do técnico foi anunciada por Romildo Bolzan, ele disse que o trabalho foi bom e que foi uma escolha pessoal de Felipão. O porquê o Luiz Felipe, se há alguém experiente no futebol brasileiro e mundial, é o Luiz Felipe, né? Ele teve as suas avaliações, teve as suas motivações, teve as suas conclusões e, ao concluir, entendeu que o melhor seria para ele e também para o Grêmio. Acho que ele avaliou as duas coisas de uma maneira muito clara para ele, no seu convencimento. Avaliou que seria de bom alvitre, seria importante a saída dele. Ele acha que contribuiria tanto do ponto de vista pessoal da sua situação como também na questão do clube, a sua saída seria o melhor caminho. E ele o fez. E é claro, se a situação fosse no sentido de fazer uma opção do clube, uma avaliação de direção a respeito do momento, claro que teria que ser sido feita e estávamos avaliando essa situação sim. O Felipão avaliou praticamente na mesma linha do que nós. Mas o Grêmio não teria, antes de conversar com ele, o Grêmio não teria absolutamente nenhuma atitude a ser tomada. O Grêmio primeiro queria ouvir dele, e ele veio com essa posição, e o clube aceitou imediatamente essa questão. E aqui quero fazer assim uma situação que devo reconhecer. A história do Luiz Felipe no Grêmio
Não tem nenhum arranhão nesse particular. Nós temos nele, e continua sendo, um grande treinador, um grande exemplo, um grande ícone e um grande símbolo do clube. Sobre esse desgaste, Felipão disse em uma carta que respeitava o presidente, mas que era claro que sua relação com Fábio Koff era mais próxima. No documento, ele também falou sobre possíveis interesses para que ele deixasse o comando gremista. Abre aspas. Existem grupos interessados em fazer essa substituição porque outros grupos vão tomar conta do poder. Este é um problema que já não é mais da minha alçada, mas que está acontecendo e que acontecerá. Provavelmente, Romildo vai ter que cuidar muito bem dessa parte. Ontem, em entrevista à Rádio Guaíba, Romildo negou qualquer desavença com o treinador. Desde quando eu tenho dificuldade com o Felipão? Onde é que tiraram isso? Quem é que falou isso? Não saiu nem um pouquinho atritado, ele pediu para sair. Quando a gente faz um debate sobre alguma situação importante do clube, se sair essa decisão é porque ela foi consenso. Ela foi exatamente se orientando nesse sentido. No nosso caso, geralmente foi consenso. E agora, Felipão se prepara para um novo desafio. Ele chega a Porto Alegre com Paulo Turra e Carlos Pracidelli como auxiliares. O interino Thiago Gomes, que ontem comandou a equipe na derrota para o Palmeiras, também será auxiliar. Para falar sobre essa nova velha chegada, eu recebo o Wiltor Mombach, colunista e editor de esportes do Correio do Povo. Wiltor, bem-vindo. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Para nós começarmos, eu queria falar primeiramente sobre a saída do Felipão lá em 2015. Naquela ocasião, ele escreveu uma carta com um tom bastante crítico, falando sobre problemas políticos no clube, no vestiário e na direção. Ontem, no entanto, o presidente Romildo Bozan Júnior negou qualquer desavença. Eu queria então que nos relembrasse o que aconteceu naquela ocasião e qual o peso disso na escolha da direção pelo retorno do técnico. Em 2017, em agosto de 2017, ao lado do companheiro Carlos Correia, eu fiz uma entrevista com o Dr. Fábio Koff, que rendeu 4 páginas no Correio do Povo, e nessa entrevista uma das questões era a saída do Felipão em 2015. Fábio Koff deixou claro, nessa entrevista eu publiquei no Correio do Povo, na minha coluna de hoje, que o Felipão saiu magoado, que houve fogo amigo dentro do Grêmio, não é? Eu acho que o Romildo agora, ele foi habilidoso politicamente em relevar esse fato, não é? O Romildo não poderia dizer que bateu de frente com o Felipão, não é? Ou que divergiu do Felipão, não é? Mas ficou muito claro para mim na época que o Romildo não fez nenhuma questão da permanência do Felipão. O Felipão saiu depois de um empate na Arena em 3-3 contra a Ponte Preta. E o time que ele montou foi a base do time campeão com o Renato da Copa do Brasil em 2016. É a base, não é? Eu não sei exatamente, quer dizer, eu sei, alguns dos motivos eu sei. O Felipão teria tido atrito com alguns jovens, com alguns juvenis ali, não é? E atritou e o Romildo não teria gostado, não é? Pois bem. Mas a contratação, o retorno dele agora, mostra que essa divergência, não é? Não foi o suficiente para que o Romildo vetasse esse. A indicação de qualquer treinador, ela é do vice de futebol. Mas se o presidente quiser vetar, bom, é presidente à vista, não é? É o conselho de administração que o Grêmio tem, mas quem manda é o presidente, não é? Se o Marcos Herrmann sugeriu o Felipão, e eu tenho certeza, a convicção absoluta de que o Praz, por exemplo, fechou com isso, e é importante a opinião sempre do Praz, não é? Então, eu sou muito experiente, porque o Praz já trabalhou com o Felipão. Então, essa pendenga não foi grande o suficiente para impedir a volta do Felipão agora. Eu vejo assim, mas se o Felipão saiu magoado, que não fizeram força para que ele seguisse, isto é fato. Isto é fato. Dito pelo próprio Fábio Koff. E pelo que eu entendi do Fábio Koff, o Fábio Koff se sentiu traído, porque ele disse que a saída do Felipão se dá no momento que ele estava hospitalizado.
É ali que começa o fogo amigo, quando o Fábio Copa estava hospitalizado. E ele, no retorno, ele disse: o Filipão só sai comigo. Mas aí o Filipão já estava chateado o suficiente, não é? Para deixar o Grêmio. E levando essa análise, todo momento que o Grêmio vive dentro de campo, nós podemos considerar essa passagem do Filipão pelo tricolor a mais difícil e desafiadora? Olha, antes, quando da demissão do Thiago Nunes, eu conversei com 4 integrantes do Conselho de Administração do Grêmio. Houve ali uma unanimidade. O novo treinador teria que ser alguém que conhecesse a casa. O Grêmio não poderia fazer uma aposta. Não é? Bom, aí estão descartados todos os treinadores estrangeiros. Não é? Bom, e alguém da casa significa uma cria do Grêmio. Eu entendi assim. Quando da saída do Renato, o primeiro nome a ser cogitado foi o do Roger. O Roger era a ficha 1. O Roger disse que não saía do Fluminense e o Roger cumpre contrato. Não é? Cumpre. Aí veio o Thiago. Agora eu tenho a convicção que se pensou no Roger. Mas nem se cogitou em conversar com ele porque ele iria permanecer no Fluminense. Ele iria dizer não é? Aí nós tínhamos a possibilidade da volta do Renato. Olha, a história da saída do Renato, ela tem que ser bem esclarecida. Não foi a fala do Oderich que determinou a saída do Renato. Isso eu soube depois. Eu cometi o equívoco de atribuir a saída dele à fala do Oderich. Me corrigiram. O Oderich apenas transmitiu aquilo que ele sentia do presidente ou de integrantes do Conselho de Administração. Tanto é que um dia depois da fala dele, o Renato pediu para sair porque sentiu que não havia mais clima. Então não pode ser atribuído ao Oderich e à circunstância. Trazer o Renato, na minha opinião, seria o mais do mesmo. Ao Renato é atribuído no Grêmio o crescimento da folha salarial. Ele trouxe muita gente ganhando muito bem. E aí tu tem o grupo na mão, não é? Quando tu distribui predicados, tu tem o grupo na mão. Bom, seria mais o mesmo. Tu não pode afastar um treinador e um mês, 2 meses depois, não é? Dizer, nós erramos, Renato volta, não é? Venha administrar aqui os cascudos, porque um dos problemas seria os cascudos do Grêmio. Aí o que tu faz? Tu tem o Roger, que não veio porque está no Fluminense. Tu tem o Renato, que seria mais o mesmo. Tu teria a opção do Mano Menezes, que começou a trajetória dele no Grêmio. Tu teria. E a informação que eu tive que chegou a ser sondado. Tu tem o Tite, que começou a carreira no Grêmio, mas está na seleção brasileira. E agora, como é que tu faz? Se tu precisa de um cascudo, de um treinador que venha blindar vestiário, blindar a presidência, blindar a vice-presidente, quem é que tu traz? Uma pessoa com muita experiência e história dentro do clube. Nelson Rodrigues escreve uma crônica sobre a apologia que se fazia do jovem antigamente. Não é? Ele diz que havia um cinismo nessa apologia do jovem. O que eu vejo hoje é um fato mais grave. É um preconceito contra os cascudos. O Filipão tem 72 anos de idade e é mestre na arte de treinar. Mas as pessoas questionam ele pela idade. Olha, gente, é complicado isso, não é? Tem que ver a biografia do Filipão, não é? O passado do Filipão, o currículo do Filipão, e se ele tem competência para tirar o Grêmio desse momento. Tem competência, sobra competência para o Filipão. Agora, que não se pense em título, por favor. Nós estamos na 10ª rodada e o Palmeiras já livrou 20 pontos. 20 pontos do Grêmio. 20 pontos. Não são 2 pontos, são 20 pontos. Não se pense em título. Não se pense em G4. O momento é de tirar o Grêmio dessa posição incômoda e constrangedora.
constrangedora. E, quem sabe, colocar o Grêmio numa Sul-Americana, não é? A crise do Grêmio, nesse momento, ela é gravíssima, mas ela só não é pior, por incrível que pareça, porque o Internacional está a 3 pontos do primeiro rebaixado. E qual análise tu faz dessa possibilidade do Filipão estrear justamente diante do Inter? Nós estamos diante de um Grenal onde um time estará fazendo força para sair da zona do rebaixamento e outro para não entrar na zona do rebaixamento. Numa das raras vezes na história do futebol gaúcho, nós não temos gangorra. Os dois estão por baixo. E eu acho que nós teremos um Grenal do medo. E o Felipão é especialista em montar times para não perder. O Grêmio não pode perder, não é? De todos os nomes possíveis, eu acho que o Grêmio trouxe o melhor para o momento. Eu não sei se o Roger poderia... O Roger é um treinador capaz, inteligente e bom técnico, mas eu não sei se ele seria capaz de lidar com os cascudos do Grêmio. Não sei, eu vejo como muito complicado isso aí, não é? E eu acho que o Filipão tem esse perfil aí e agiu bem, agiu corretamente a diretoria do Grêmio. O Thiago não tinha como manter porque o Grêmio vinha piorando a cada rodada, não é? Infelizmente. Eu ouvi há uns anos atrás, há muito tempo atrás, o Júnior, o ex-jogador Júnior, agora comentarista de televisão, dizendo que o Andrada foi campeão do Flamengo, acho que foi em 2009, pegou o Grêmio pegou o Flamengo na rabeira e levou ao título. E aí o Júnior diz o seguinte: quando os jogadores gostam do treinador, eles entram em campo, eles se dedicam, eles jogam mesmo sem estar 100% fisicamente. Se eles não gostam, eles não entram em campo, não é só bem fisicamente. Eu acho que eles vão abraçar o Filipão. Pelo passado, pelo currículo do Filipão, não é? Vão abraçar o Filipão. Repetindo, das alternativas, o Grêmio trouxe a melhor. E o Túlio, falando sobre essa questão do time abraçar ou não um treinador e também levando em consideração o desempenho dentro de campo, qual é a primeira coisa que o Filipão tem que mudar nesse time do Grêmio? É a questão tática, técnica ou é a questão disciplinar dentro do vestiário? Porque nós tivemos, por exemplo, alguns jogos aquela desavença entre o Matheus Henrique e o antigo técnico. Foi uma atitude muito desrespeitosa. Eu não quero ser grosseiro, mas foi uma atitude muito desrespeitosa que ele nunca teria com o Renato e não terá com o Filipão. Não se faz o que ele fez. Não se faz o que ele fez. E eu duvido que façam isso com o Filipão. Duvido. A primeira coisa que o Filipão tem que fazer é chamar os jogadores e convencer os cascudos a fechar com ele, não é? A fechar com ele. Ele tem autoridade para isso, não é? O Grêmio está contratando um treinador e um domador de cascudos. Essa que é a verdade, não é? O Filipão, o esquema de jogo do Filipão, nós todos sabemos como o Filipão joga, não é? Ele gosta de armar times mais ortodoxos, mais fechados. Eu acho que ele vai fazer isso no Grenal também. Eu acho que primeiro o Filipão vai tentar corrigir essa falta de entrega. E a gente percebe isso, que os jogadores podem dar mais do que estão dando, não é? E o Filipão vai saber, vai identificar quem não está se entregando 100% e vai promover mudanças. Não é? Eu acho que esse é o primeiro trabalho do Filipão. Minha gente, o Grêmio não pode ter desaprendido a jogar futebol. Não é o mesmo time de 2017, não é. Mas tem um bom goleiro. Tem uma dupla de zaga que já foi a melhor do Brasil. Não é mais a melhor do Brasil, mas é uma dupla de zaga considerável, por favor. Agora, o primeiro volante está fora por um tempo. Thiago Santos, o Grêmio acertou em cheio ali. Mas tem primeiros volantes bons ali. Matheus Henrique agora vai para a seleção, mas tem segundo volante também. O Grêmio tem um ataque... Poxa vida, quem é que tem um ataque como o do Grêmio hoje?
Só que parece que as pessoas desaprenderam a jogar. O Ferreirinha parece que desaprendeu a jogar, não é? Não se tem mais aquele lançamento de profundidade que se tinha para o Ferreirinha, não é? Vai ter que talvez encontrar um outro armador que não seja de origem, mas não há problema. Se o Jean-Pierre não está jogando bem, o Roger escalou pela primeira vez o Ramiro como uma espécie de ponteiro direito, o Renato manteve, e o Ramiro se tornou peça indispensável. O Ramiro, que de origem era volante, mas que havia feito antes a lateral também, a lateral direita. Passou a ser um ponteiro e se tornou peça indispensável. Então, não precisa achar um volante para jogar ali. Tu pode improvisar o Rafinha na frente com um ponteiro, mantendo o Wanderson atrás. O Grêmio tem alternativas e tem time. E, principalmente, tem saúde financeira sem necessitar de mais reforços. Isto é importantíssimo. Tem saúde financeira graças a essa gestão, a gestão do Romildo. A gestão do Romildo não pode ser desmontada por uma arrancada num campeonato brasileiro ou por uma eliminação numa Libertadores de fase do grupo. Não pode ser desmontado, não pode desmontar 7 anos de trabalho assim. Não, por favor. Então, o mérito, um dos méritos, dos tantos méritos, foi a conquista da Libertadores, da Copa do Brasil, da Recopa e dos Alções, é tornar o Grêmio superavitário com condições de reforçar a equipe, caso seja necessário, não é? Nem Grêmio, nem Internacional serão rebaixados. Não é? A concorrência é forte para isso aí, é fortíssima. Pressionado desse jeito e tendo um Grenal pela frente, tudo é muito complicado. Mas quem complicou a vida foi o Grêmio é que se complicou nessa história toda, não é? A gente percebia que havia uma fadiga dos metais em 2019. A gente percebia que alguma coisa não ia bem. Mas foi se empurrando com a barriga na esperança de que o Renato transformasse o Grêmio no Grêmio de 2017. Ele não conseguiu. Eu acho que a direção percebeu tarde a hora da mudança. Mas percebeu cedo a hora da nova mudança, da troca do Thiago Nunes pelo Felipão. E agora o torcedor tem que abraçar o Felipão, não é? Porque é isso aí. É uma solução mágica? É um pensamento mágico? Não deixa de ser, não é? Não deixa de ser. O Koff, quando trouxe o Felipão, pensava nisso, uma solução mágica. Não deu certo, não é? Mas quem sabe dar certo agora, não é? O Praz, quando bancou o Renato em 2016, foi o Praz, porque o Romildo queria o Zago. O Praz, quando bancou o Renato com o Espinosa, também teve ali um pensamento mágico, não é? O Praz era amigo do Renato, conhecia o Renato dos outros carnavais, não é? Era um pensamento mágico. E deu certo. O Grêmio de 2007 montou uma máquina, foi o melhor time do Brasil. Ganhou títulos, viveu um período com a gordura desses títulos, e agora, quem sabe, o Felipão possa transformar o Grêmio de novo no Grêmio que nós conhecemos. O Direto a Ponto de hoje fica por aqui. Eu sou o Eric Halpe, edição de Israel Mesquita. Até a próxima. Tchau, tchau.